Aqui no estúdio estamos com a psicóloga Maria Paula Carvalhais. Eu gostaria já de começar fazendo a seguinte pergunta: qual a importância de uma ação como essa no desenvolvimento de uma criança? Boa noite. Boa noite. Então, a importância é que uma criança precisa ser acolhida, ela não pode se sentir desamparada e ela, se está numa situação assim, está extremamente vulnerável e ela precisa da formação de vínculos para o desenvolvimento físico, mental, emocional. E você lida com um trabalho que, se é um trabalho, porque a secretária deixou bastante claro que não é adoção, é um trabalho. Por outro lado, envolve afeto, como ela colocou, e exige a formação de vínculos. E ele é finito, e nós, seres humanos, temos muita dificuldade de lidar com a finitude. E como é que as famílias devem se preparar, Maria Paula, para uma situação como essa? Olha, eu acho que há dois níveis de preparação. Um é a preparação inicial, que é a capacitação, como ela falou. Na capacitação, você dá informações gerais, inclusive do ponto de vista do estatuto, da lei, do que significa uma criança vulnerável numa situação como essa. O segundo ponto é a supervisão do trabalho. Se você tem, se nós, quando somos pais, às vezes precisamos de algum adulto que nos oriente, imagine alguém que não é. Então, o município, quando desenvolve isso, ele capacita e supervisiona. E supervisiona neste limite, que eu falo que você deve se envolver, você não pode se misturar, você não pode perder as fronteiras, mas lógico que você vai se envolver porque você está criando um ser humano. É a questão do apego, né? Acontece de uma família querer adotar a criança acolhida definitivamente depois? Olha, isso é uma situação que não é pensada a priori, é colocado como vínculo profissional. Assim como um jovem que vai para o intercâmbio também não vai ser adotado pela família que o receber. É finito. Pode, eventualmente, existir uma situação de extrema vulnerabilidade daquela criança que justifique ou até uma falta de candidatos para adoção. Mas, a priori, não é assim que funciona. Existe um banco para adoção que tem que ser respeitado. A família seria a primeira da lista? Não tem essa questão? Não, porque existe uma inscrição anterior ao fato dela ter ficado com a criança. Agora, digamos que você não consiga ninguém para adotar essa criança. Se ela é candidata, aí sim pode haver um encontro. Mas, a priori, não é. É fixado que é um trabalho. E na hora da separação, que eu acho que fica a situação mais difícil, dependendo da idade, a criança já percebe o que está acontecendo? A criança sempre percebe o que está acontecendo, ela tem níveis de expressão disso, mas ela tem uma capacidade de compreensão de acordo com a idade dela e o desenvolvimento. Algumas crianças têm meses, sim, né? Então a quebra de vínculo sempre acontece com um período de luto em que é necessário trabalhar isso. Então nós não podemos desconsiderar, fazer de contas que não houve uma mudança ou que não há uma quebra. Você tem que levar isso em conta e trabalhar para que a transição seja feita da melhor forma. Agora, nós passamos por lutos na vida e este seria um deles, nesse caso, com crianças vulneráveis que, inclusive, dependendo da faixa de idade e das experiências anteriores, podem evocar lembranças e memórias difíceis numa convivência familiar. E é mais uma coisa que você tem que trabalhar. Agora, Maria Paula, o programa prevê um acolhimento de 6 meses a 2 anos. Como é que a senhora avalia esse tempo? Olha, é um tempo que eles definiram como critério para você definir a vida da criança. Porque ou ela volta para a família ou ela é colocada em adoção. Então, esta é uma margem de manobra. Agora, não há dúvida que quanto mais tempo ela ficar, mais profundos seriam os vínculos e mais complicada a separação. Isso é óbvio para qualquer um de nós. Quanto mais tempo você ficar num trabalho, quanto mais tempo você ficar numa cidade, maior essa formação de vínculos. Então, quanto mais tempo a criança permanecer, maior tem que ser o trabalho, tanto de supervisão como de continência das emoções dessa criança, porque vai haver um desenlace.